Nesse vídeo eu vou trazer uma resenha sobre o livro Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos, do professor Mitchell Resnick. Nesse livro o autor defende que a forma de aprender que acontece dentro do jardim de infância devesse ser ou pudesse ser copiada e imitada ao que acontece no jardim de infância quando a criança tem essa liberdade de criar, de imaginar, de refletir, de brincar muito e construir coisas. E com isso, conectar as suas paixões, os seus interesses e aí então tornar a sua aprendizagem muito mais significativa. Ele é professor do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, há mais de 30 anos, desenvolvendo então pesquisas e estudos nessa área. Então ele vai contar como as crianças estão programando seus próprios jogos, histórias e invenções, e vai mostrando como envolver as crianças na criação de projetos desenvolvidos a partir das suas paixões, num ambiente lúdico e colaborativo. Então, a partir da visão dele, que está super focada para tecnologia, ele traz isso e essas experiências que estão acontecendo para diferentes ambientes de aprendizagem, não só da tecnologia. Então, o livro tem várias viradas de chaves muito interessantes nesse sentido de como usar a criatividade, a ludicidade, para ajudar nesse processo de aprendizagem da criança. Então, fica comigo, acompanha toda essa resenha para poder entender um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais sobre o autor e as ideias que ele está defendendo e tu poder decidir se esse livro é interessante para ti, se tu gostaria de ir além, né, sobre esse tema ou sobre o autor. Tem muita coisa na internet, tem muitos vídeos dele que dá para assistir, alguns são legendados, ou então a própria aquisição do livro. Então fica aí que eu tenho bastante coisa para gente conversar. Tem um mapa mental aqui que eu preparei, que enquanto eu vou falando, tem as anotações. O livro por si só já está cheio de anotações que eu vou fazendo, né, como forma de trazer essa curadoria para facilitar na hora de escolher livros, às vezes que a gente tem que escolher para a escola ou para estudar, ou o livro está definido que tu tem que estudar e tu ficou em dúvida. Então vamos lá, espero poder ajudar. O livro é dividido em 6 capítulos, certo? E a cada capítulo a leitura se torna gostosa porque ele consegue trazer muitas histórias, muitos relatos, tanto de professores, com os seus alunos ou dos alunos, e aí a partir disso também ele vai destrinchando e trazendo as teorias. Então acaba sendo uma leitura interessante, uma leitura leve e fluida. Ele, ao final de cada capítulo, ele faz o seguinte: ele termina o capítulo com a seguinte provocação que eu achei genial. Ele diz assim: com a palavra, as crianças. Então terminou o capítulo e ele diz, com a palavra, as crianças. E aí ele traz, então, uma entrevista, ou um relato, ou uma conversa com alguma criança, algum adolescente, algum jovem, que seja aluno dele ou que faça parte dos grupos online de construção, de programação, e trazendo quais são as experiências dele, mesmo que sejam online, que essa primeira entrevista, por exemplo, é com uma menina da África do Sul, né, sobre o uso do programador Scratch, como que ela se percebe usando a sua criatividade, a sua capacidade de colaboração com os outros para programar e construir, imaginar e criar as coisas dentro desse mundo de programação, mas com base nessas ideias, né, de criatividade. Então, já no capítulo 1, que ele denomina aprendizagem criativa, ele vai falar já de início sobre o pensador criativo. Então ele diz o pensamento criativo sempre foi e sempre será uma parte fundamental daquilo que faz a vida valer a pena. Viver como um pensador criativo pode trazer não só recompensas financeiras, mas também alegria, realização, propósito, significado. As crianças não merecem nada menos do que isso. E eu achei interessante porque aí então ele explica o porquê do nome do livro, que na tradução foi mantido, que é O Jardim de Infância para a Vida Toda, que em inglês seria Lifelong Kindergarten, no sentido de
de que sim, o jardim de infância deveria ter essa continuidade. Eu estou certo, ele diz, né? Estou certo de que a aprendizagem baseada no modelo do jardim de infância seja exatamente o que é preciso para ajudar pessoas de todas as idades a desenvolverem as capacidades criativas necessárias para prosperar na sociedade de hoje, que vive em constante mudança. E aí ele me pegou, porque é isso, né? As crianças têm essa liberdade no bom sentido, onde elas podem criar, brincar com seus pares, sentar em pares, terem momentos sozinhas dentro da escola, com o professor junto, caso ela precise. Então há esse universo de muita troca, de muito olhar zeloso e atento desse educador, e com os seus colegas, com seus pares ao lado, e muitas brincadeiras onde as crianças podem brincar. E com isso, o seu lado lúdico e a sua imaginação estão sempre ativas. E aí eu achei muito interessante essa forma como ele traz, né, essa visão que ele está trazendo. Aí ele começa, claro, já de cara, falando... e aí ele diz, né, que as duas principais influências dele foram Seymour Papert e a Lego, e logo depois ele traz então que ele já de início, quando ele começou a pesquisar sobre a infância e sobre a criança e sobre esse lado lúdico, ele em seguida conheceu, porque ele não era dessa área, os estudos e os presentes de Froebel, de Friedrich Froebel. E ele ficou encantado com a visão de Froebel sobre a cultura e a criatividade do século XX e como que Froebel foi desenhando então o jardim de infância, como se diz, né, o pai do jardim de infância. Então ele faz toda essa referência a Froebel, essa coleção de 20 brinquedos que Froebel criou, com os blocos e tudo mais, para a construção de prédios. E esse foi o principal objetivo, né? Compreender por meio da recriação. O criar, mas o criar a partir de algo já existente. Ele fala muito sobre isso. E aí ele traz dentro do capítulo 1 a espiral da aprendizagem criativa. Então essa espiral, ele gosta de pensar sobre o processo criativo em função dessa espiral. Enquanto as crianças do jardim de infância brincam com peças de montar, constroem castelos e contam histórias, elas se desenvolvem com todos os aspectos, elas se envolvem com todos os aspectos do processo criativo. Imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir e imaginar de novo. E aí ele destrincha cada uma dessas etapas, claro, ele vai falando de cada uma delas. E aí ele diz, a espiral da aprendizagem é o motor do pensamento criativo. À medida que as crianças do jardim de infância percorrem a espiral, elas desenvolvem e refinam suas habilidades como pensadoras criativas, aprendem a desenvolver as próprias ideias, a testá-las, experimentar alternativas, obter as opiniões de outras pessoas e criar ideias baseadas nas suas experiências. Depois ele traz, né, já para encerrar o capítulo 1, ele traz os 4 P's da aprendizagem criativa, que eu achei muito interessante também, no sentido de que se a gente for olhar para as abordagens hoje, para as pedagogias muito usadas dentro dos jardins de infância, das escolas de educação infantil, tem essa visão também, tem esse princípio também sendo usado. Então, dentro dos 4 P's, um dos P's é projetos. Criar a partir de projetos é a atividade básica dentro da comunidade Scratch, que é aquele, né, sobre programação e sobre de tecnologia, mas aí ele vai além, claro, porque aí os próximos 4 capítulos são sobre os 4 P's. Então, o capítulo 2 vai ser sobre projetos, o capítulo 3 vai ser sobre o segundo P, que é paixão, o terceiro capítulo, o terceiro capítulo vai ser sobre paixão, o quarto sobre pares, e aí o quinto capítulo sobre pensar brincando. Pronto. Sobre pensar brincando. Então aí ele traz essa leitura dentro dos capítulos, destrinchando cada um desses P's, que vale muito a pena
entender o que é que ele está querendo dizer. E ele encerra então o capítulo trazendo uma provocação. O que é e o que não é criatividade? Ele fala sobre 4 equívocos. O primeiro, a criatividade está restrita à expressão artística. Não, né, gente? Não mesmo. A gente valoriza e admira, né, os pintores, os escultores, os poetas, mas a verdade é que pensar de forma criativa é para tudo, para solucionar um problema, para solucionar uma questão em grupo, para chegar a alguma conclusão, para ter uma ideia nova em qualquer área. Então o pensamento criativo, ele não está único e exclusivamente ligado à expressão artística, não mesmo. Então ele traz essa reflexão e vai acabando com esse equívoco, com esse pensamento, né, dizendo que para contornar essa linha de raciocínio, né, que fala que criatividade só tem a ver com o artista, geralmente fala em pensamento criativo em vez de criatividade. Quando os pais ouvem falar pensamento criativo, se tornam menos propensos a focar em expressões artísticas e mais abertos para ouvir, né? O segundo equívoco que ele traz é que apenas uma pequena parte da população é criativa, ou seja, criatividade é uma coisa de poucas pessoas, ou para poucas pessoas. E aí ele traz uma provocação que eu achei muito interessante sobre o clipes de papel. Que uma coisa é existir o clipes de papel e quem inventou o clipes de papel, meu Deus, né? Uma invenção genial. Só que isso é uma invenção, isso é uma grande criação, com muita criatividade. Agora, a partir do momento em que a gente pega o clipes de papel e segue inventando outras coisas, isso é uma criatividade que qualquer um tem, que todos têm. Basta treinar e ter oportunidade para então exercer, certo? Aí ele fala depois que a criatividade é uma ideia que surge como um raio, sabe? Quando tu tá ali, tarará, e aí ele chama de momento ahá, sabe? Quando teve uma grande ideia, criou alguma coisa muito importante. Se existem ou não esses momentos, ele fala, é que assim, é só uma pequena parte do processo criativo. Thomas Edison, criador da luz, da lâmpada, fala que a criatividade é 1% inspiração e 99% transpiração. Então é muito mais um processo de fazer, tentar fazer, errar, tentar de novo, até então que vem, né, 1% que vai ser essa inspiração que aí a gente chama de momento ahá, um momento, né, onde aconteceu a criatividade. E o equívoco 4, que a criatividade é algo que não se pode ensinar. Algumas pessoas acreditam que a melhor maneira de apoiar a criatividade das crianças seja deixar o caminho livre para elas. Não tente ensiná-las a serem criativas, dê espaço a elas e deixe a curiosidade natural cumprir o seu papel. Ele diz que tem uma certa simpatia sobre esse ponto de vista. Mas ele também que é importante deixar a criança fazer e estar à vontade no seu tempo livre, mas ele também fala sobre que é importante a gente ter instrumentos, estruturas, uma ajuda, uma mediação de alguém, de um objeto, com objetos, para que então aconteça todo esse processo. Então ele fala em nutrir a criatividade, é bem diferente, né? Então, não ensinar, mas sim nutrir a criatividade. Todas as crianças nascem com a capacidade de serem criativas, mas a criatividade não vai se desenvolver sozinha. Então aí ele finaliza, todo final de capítulo ele encerra com o seguinte título: Tensões e Compromissos. E aí ele vai trazer então conclusões, dificuldades e aí então a entrevista com as crianças, certo? No capítulo 2, então, ele vai destrinchar o primeiro P, que é o P de projetos. E ele traz, então, sobre a aprendizagem, criando sobre o construcionismo de Seymour Papert, ou Seymour Papert, que falam também. E ele traz, então, essa aprendizagem brincando. Criar alguma coisa está na raiz da palavra criatividade. Então, ele diz que ele se sente atraído pelo movimento maker,
claro que está em alta, acredita que tem o potencial de não ser apenas um movimento tecnológico e econômico, mas um movimento de aprendizagem, que fornece novas formas de se envolver com experiências de aprendizagem criativa. E é por isso que o livro ele conseguiu fazer de uma forma que não se mantenha, que não se atenha apenas para a tecnologia. Ele conversa muito com diferentes abordagens de ensino, falando sobre criatividade, sobre imaginação. E aí ele fala então sobre esse aprender criando, tá? E ele diz, na cultura... não. Aí ele fala sobre os brinquedos que fazem pensar. E ele lembra de um episódio do filme, do desenho Toy Story. Lá no desenho, no primeiro filme, ele compara os dois quartos, né? Do Andy e do Sid. E ele fala que o quarto do Andy, ele lembra que o quarto do Andy, e eu fui me lembrando também, era cheio de bonecos, cheio de coisas que faziam muitas coisas. Então, né, tinha o cabeça de batata, que tu tem que construir o cabeça de batata e encaixar, algum outro que tem que apertar e aí ele faz milhões de coisas. Que os brinquedos são tecnológicos e criativos. E fazem muitas coisas. E aí ele diz, o fato de um brinquedo ser criativo por si só não significa que isso vai ajudar uma criança a se tornar criativa. Vai dizer, é isso, né? É isso, Então, como você pode decidir quais são os melhores brinquedos para os seus filhos? E aí ele vai fazendo, então, né, toda uma abordagem sobre isso. Então, no capítulo 2, ele vai trazer, então, sobre projetos e como é importante que esses brinquedos, esses processos todos sejam criativos, sobre projetos. Aqui ele não falou, mas ele vai falar lá no capítulo 6 sobre a abordagem Reggio Emilia. Mas aqui no capítulo 2 eu já conecto com a abordagem Reggio Emilia e com outras tantas abordagens e pedagogias e linhas de ensino dentro da educação infantil, onde trazem o projeto como base. Por quê? Porque assim existe um fio condutor, existe uma linha que conduz aquela criança para algo, para um projeto, com início, meio e fim, para aquela criança ver algo sendo construído. Então, nesse capítulo 2, ele traz isso e eu fui conectando, então, com algumas abordagens, né, que é algo que sim, faz todo sentido. E a gente não vê isso no ensino fundamental, nem no médio, e né, nas universidades muito pouco, depende da universidade, depende do fundamental e depende do ensino médio, onde as diferentes áreas poderiam se conectar para então construir um projeto de longo prazo, 6 meses, 1 ano, e isso ir melhorando e ocorrendo testes e erros e isso ir crescendo e a criança ou jovem irem aprendendo. Então, ele vai dizer assim, por que focamos em projetos? Nós vemos a programação como uma forma de fluência e expressão, assim como a escrita. Quando você aprende a escrever, não é suficiente aprender ortografia, gramática, pontuação. É importante aprender a contar a história, a comunicar suas ideias, e o mesmo se aplica à programação e outras tantas coisas, né? Claro, ele está falando de programação de jogos, de programação, de tecnologia. Mas ele fala que essa forma de educar e de focar em projetos ajuda a desenvolver o pensamento, a desenvolver a voz e a identidade de um jovem, de uma criança, certo? No capítulo 3, ele vai falar sobre o segundo P, que é paixão. E aí, esse aqui, o capítulo 3, o capítulo 5, para mim, fora o 1, que é a introdução do livro, que foi muito bom, muito interessante também para conhecer, né, o autor. Mas o capítulo 3, que fala sobre paixão, e o capítulo 5, para mim, foram muito bons. Cabeça explodindo. Então, assim, sobre as paixões, ele começa já falando sobre partindo de interesses. E ele diz, né, cada jovem, e a gente pode, né, lembrar que cada adulto, cada pessoa tem interesses diferentes.
Tem pessoas que são empolgadas com tecnologias. Tem pessoas que são empolgadas com fazer projetos relacionados aos seus passatempos preferidos. Outros se inspiram em eventos das suas vidas. Tem alguns que se inspiram em pessoas com quem se importam, se importavam. Então, a importância de analisar e de ter em mente isso, os interesses, as paixões, né? Como ele disse, os interesses pessoais das pessoas que estão ali. Em um segundo momento, ele traz ainda a importância de paredes amplas. E aqui também eu fiquei encantada quando ele convida a olhar para a arquitetura, para o design de um lugar mesmo. Paredes amplas no sentido de parede mesmo, de uma sala, de um lugar. A parede ampla, o teto amplo, tu pode pendurar uma coisa, fazer uma coisa alta, fazer uma coisa larga, as crianças deitarem enfileiradas, que isso ajuda e muito. Oferecer um único caminho do piso baixo ao teto não basta. É importante proporcionar vários caminhos. Por quê? Queremos que todas as crianças trabalhem em projetos baseados em suas próprias paixões e interesses pessoais. Como crianças diferentes têm paixões diferentes, a gente precisa, né, entender e integrar isso tudo. Aí então ele vai indo, fala sobre a diversão trabalhosa, que eu também achei sensacional. Ele traz aqui ele narra uma história dentro desse programa de programação, de criação de jogos e outras tantas coisas que chama Scratch, que ele vai falar durante todo o livro. Mas ele fala que tinha uma menina de 9 anos que queria, então, ele estava fazendo uma resenha, a menina estava fazendo uma resenha animada, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, mas uma menina de 9 anos fazendo uma resenha animada do livro A Teia de Charlotte, para a turma do 3º ano. E aí, ela queria fazer animais aparecerem em distâncias diferentes para fazer essa animação. E ela precisava saber sobre o conceito artístico de perspectiva e o conceito matemático de escala. E essa aprendizagem não acontece muito fácil. Então, as crianças todas que estavam ajudando essa menina a construir essa resenha animada tiveram que aprender sobre variável, velocidade, perspectiva e escala. E estavam dispostas a trabalhar muito, porque se importavam com esse projeto que elas estavam criando. E aí ele fala, então, de um termo que Seymour Papert usou, o termo diversão trabalhosa. Diversão trabalhosa. Eles estavam se divertindo, mas no meio do caminho tem um pouco de trabalho ali, para tentar entender como que eles vão criar essa perspectiva, essa dimensão de profundidade e tudo mais. E aí as crianças vão então aprendendo esses conceitos de forma lúdica, brincando, mas elas estão vendo esses conceitos. E ele traz que as melhores experiências de aprendizagem alternam entre fases de imersão e reflexão. Sabe aquele momento em que um bebê, ou uma criança de 5 anos, uma criança de 9, 10 anos, ou um jovem está imerso em algo, focado, ali, atento. Ali, aquele momento é um momento de estado de muita concentração, de imersão, estado de fluxo. E aí, depois dessa imersão, é preciso se distanciar e refletir, pensar, concluir, conversar, voltar essa reflexão. Então, ele traz uma psicóloga do desenvolvimento, a Edith Ackerman, sobre esse processo de mergulhar, distanciar, emergir e refletir, que é muito importante. E aí, então, ele vai trazer sobre a importância. Aí ele vai trazer, então, as duas outras ideias que ajudam muito nesse processo, nessa paixão, envolver as crianças e os jovens, que é a gamificação, quando há uma tarefa a ser cumprida de forma mais rápida, então usar jogos, premiações, tornar um jogo, todo mundo gosta de jogar. Então, tornar, né, aquele processo um jogo, depende do processo, e ele traz isso muito claro, assim, depende.
né? Se o objetivo é treinar alguém para realizar uma tarefa específica em determinado tempo, a gamificação pode ser uma estratégia eficiente. Aí ele vai fazendo algumas considerações para a gente não achar, né, que gamificação pode ser usada em qualquer estratégia de ensino, que não é. E aí depois, então, ele vai encerrando sobre o conceito de estrutura e aprendizagem, que eu achei muito bom. Ele conclui, na verdade, lá no processo de conclusão do capítulo, onde ele traz tensões e compromissos, ele vai falar sobre estrutura. Muitas vezes as pessoas criam uma dicotomia, que é, né, pensar de forma dicotômica, como se fossem antagônicos entre liberdade e estrutura. E colocam os ambientes de aprendizagem em uma categoria ou na outra, né? Então, entre liberdade e estrutura. A verdade é que todos os ambientes de aprendizagem envolvem certo grau de liberdade e certo grau de estrutura. O desafio é encontrar a combinação certa e as formas adequadas de estrutura. Ele diz assim... Ela observou uma pesquisadora que ele cita aqui, a Karen Brennan. Ela observou que as pessoas tendem a ver esses dois contextos como extremos opostos. A comunidade, que é preciso, que existem lugares que têm muita estrutura, mas pouca autonomia para os estudantes. E quando existe muita estrutura, não tem muita autonomia. E aí é preciso haver esse balanço, esse equilíbrio. Ambientes de aprendizagem, então ela defende o melhor dos dois mundos, propondo ambientes de aprendizagem que empreguem a estrutura de modo que ela amplifique a autonomia do aluno. Gente, estrutura, quando ele fala, é estrutura de uma sala mesmo. A mesa, a outra mesa, o cesto com os brinquedos, a estante de livros, a mesa do professor, a biblioteca, o pátio, essas estruturas. O que essas estruturas têm ou não que proporcionam uma liberdade e uma autonomia para os estudantes, para o processo de aprendizagem dos estudantes. Genial! Esse capítulo é genial. Dá muito o que pensar. Daria, na verdade, para ficar falando aqui, mas não dá. Vamos lá, finalizar. Agora o capítulo 4, mais breve, vai falar sobre pares. Ele traz dentro dessa visão aqui do capítulo 3 sobre pares, ele vai falar de uma forma bem específica. Na leitura, se vocês adquirirem o livro e forem fazer essa leitura, ele tem que ir filtrando o que ele está falando, porque ele fala de forma bem específica sobre como que funciona dentro dos sistemas, dentro do Scratch, né? Dentro desse jogo de programação. E é muito bom, é genial. Só que aí a gente vai trazer para essas outras realidades de ensino e aprendizagem. Então ele fala basicamente sobre o pensar solitário versus o pensar em pares. Ele vai falar sobre a importância da colaboração e do respeito quando a gente está trabalhando em pares. Então, quando as crianças se reúnem, quando os jovens se reúnem para estudar, para fazer um trabalho, para discutir determinado assunto, como é importante essa colaboração para que todos façam algo, para que todos estejam envolvidos, o respeito para ouvir a ideia do outro, para permitir que o outro fale, para ouvir, para estar atento. E essa importância do pensar solitário, claro, é importante que a pessoa tenha esses momentos de pensar de forma solitária, mas ele traz como edificante, como é grande, quando a gente pode pensar junto, entre os pares. E ele vai então falar sobre essa cultura do respeito, ele traz os principais princípios dentro desse programador, desse software de programação, né, do Scratch, e dos termos que se usam. Então esse terceiro P é muito interessante. No capítulo 5, finalizando o quarto P, porque ele encerra o capítulo 6 falando sobre a sociedade criativa. E aí ele traz de forma bem prática dicas, sugestões para professores, estudantes e designers. Mas aqui então no capítulo 5 ele vai falar sobre o pensar brincando. E ele faz uma observação
né? Se faz uma observação aqui que em inglês o capítulo, o quarto P seria play. E play em inglês significa brincar ou jogar. Depende do contexto, depende da frase toda. Então aqui se pensou que o que ele estava, né, a tradução, o que ele estava querendo dizer é isso. É que aconteça um pensar enquanto se brinca. E eu achei incrível o que ele fez, porque ele foi lá buscar o diário de Anne Frank. E ele fez uma análise, ele fez uma leitura sobre o diário de Anne Frank. Ele conheceu a casa da Anne Frank nos campos de concentração, na época da Alemanha nazista. E ele vai falando como ele percebeu que havia dentro do diário e dentro da Anne Frank uma ludicidade enorme. Ela não podia brincar. Ela falava, Anne descreve a si mesma como desesperada e infeliz. E escreve também, acho, que nós até esquecemos como se ri. Então, claro, foram 2 anos, gente, que esta menina passou escondida. Dos 13 aos 15. Então, né, algo muito duro. Mas ele olha que... ele olha para esse diário dela, para os relatos dela, que, ele diz, a mente de Anne era viva, cheia de imaginação. Ela fala em um determinado momento, ele traz o trecho, né? Não acho que construir castelos de areia no ar seja algo tão terrível de se fazer, ela escreveu em seu diário. Aperta o peito, né, de pensar que essa menina podia estar, então, se imaginando brincando de castelos de areia no ar. Então, ela tinha um pensamento lúdico. Embora vivesse em um espaço limitado e sofresse com a tristeza e escassez, Anne estava sempre experimentando, assumindo riscos, tentando fazer coisas novas, testando limites. Em minha opinião, é o que ele diz, esses são os ingredientes essenciais das brincadeiras. Brincar não exige espaços abertos ou brinquedos caros. Requer somente uma combinação: curiosidade, imaginação e experimentação. Costumo dizer que pensar brincando é o mais incompreendido dos P's. As pessoas costumam associar o brincar com risada, diversão, bons momentos, e é fácil entender o porquê. Brincar geralmente envolve todas essas coisas. Entretanto, essa descrição não menciona o fator mais importante do brincar, nem explica por que brincar é tão importante para a criatividade. A criatividade não vem das risadas e da diversão, mas sim da experimentação, de assumir riscos e de testar os limites. Genial, genial. Aí, claro, ele traz John Dewey, que mudou o foco da brincadeira, né? A atividade para a ludicidade, a atitude. Ele explica, ele traz uma citação de John Dewey. Ele diz: a ludicidade é uma consideração mais importante do que a brincadeira. Primeiro é uma atitude da mente, né? Então, enquanto a última é uma manifestação externa, momentânea dessa atitude. Então, aí ele vai falar sobre isso e é muito, muito interessante esse capítulo sobre o pensar brincando. Ele traz a importância da autonomia, ele traz a importância da criança ter oportunidade de ter autonomia e correr risco. A importância de errar. As explorações lúdicas, adorei esse termo de explorações lúdicas, aproveitando o lado bom do inesperado, usando experiências pessoais, usando materiais familiares de formas não familiares, que é o que qualquer bom explorador faz, que é o que ele define aqui, né? O processo de exploração lúdica é bagunçado, ele é um ponto de encontro entre o brincar e o fazer. Ele fala sobre os vários caminhos e os vários estilos, a importância de respeitar esses caminhos diferentes que a gente tem e os estilos diferentes que a gente tem, a criança, o professor, o adolescente, e como isso é importante de ser respeitado, porque há um fluxo, há um pensamento, há uma criação ali. E aí que é preciso, né, dar esse tempo para que aconteça. É o que eu tô sempre falando. Quando a criança está envolvida com a natureza, quando a criança está envolvida
numa experiência no barro, na terra, plantando, ela precisa desse tempo para ela entender o que ela está fazendo, para ela conhecer aquilo tudo, para ela ter vontade de investigar, para ela ter vontade de explorar. Então, isso. Aí ele fala sobre o tentar e tentar de novo, como é importante ter essa liberdade para errar. Errar. Risco mais erro é igual a criatividade. É preciso ajudar a criar ambientes em que as crianças se sintam confortáveis para errar, em que possam aprender com seus erros. Esse é um dos motivos pelos quais estou tão animado com o fato das crianças estarem aprendendo a programar. Claro, ele fala que dentro de uma programação tu tem como voltar. E muitas outras coisas é preciso a criança ter essa oportunidade de voltar e fazer de novo. E o jovem também. E aí então ele encerra com os compromissos, com a sociedade criativa no capítulo 6, onde ele fala, claro, de Régio. Ele abre já falando sobre Régio Emília. Ele traz, antes de Régio, ele fala assim: muito se falou nas últimas décadas sobre a transição de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. As pessoas passaram a ver informações e não recursos naturais como a força motriz da economia e da sociedade. Aí outros se descrevem a nossa era como a sociedade do conhecimento, e ele defende então que possa haver e seja necessário haver um outro quadro, que seria a sociedade criativa. No futuro, o sucesso das pessoas vai ser pautado pela capacidade de pensar e agir criativamente. Uma das melhores formas de ajudar os jovens a se prepararem para viver em uma sociedade criativa é garantir que eles possam seguir seus interesses, explorar suas ideias, desenvolver as suas vozes. Eu defenderia esses valores em qualquer época, mas eles são mais importantes agora do que nunca. Ele encerra de uma forma brilhante, assim. E aí, então, ele traz nas salas de aula... Para aproveitar essa oportunidade, fomentar esses valores, precisamos juntar pessoas de todas as partes da sociedade, pais, professores, designers, legisladores e crianças. Como a gente pode fazer isso? Um dos lugares em que busquei ideias e inspiração foi a pequena cidade de Reggio Emilia, na Itália. Aí ele fala sobre a abordagem de Reggio Emilia, e não vou aqui me deter sobre a abordagem de Reggio Emilia, tem muitos vídeos, muitos materiais, mas ele vai trazer então sobre essa aprendizagem visível, sobre a autonomia que é dada à criança, sobre a importância do design, da estética, do tornar as coisas todas visíveis para todos que fazem parte da comunidade escolar, que todos possam participar, que os interesses da criança sejam priorizados, observados, escutados, que a criança tem 100 linguagens, como Loris Malaguzzi escreveu no poema. Ele traz uma parte do poema aqui e assim vai. E aí ele traz, então, 10 dicas para estudantes, 10 dicas para professores, 10 dicas para designers. Vou só elencar elas. Aí a grande virada é que ele tinha escrito 10 dicas para os estudantes. Só que ele pediu para... Ele pediu para uma menina de 12 anos escrever as 10 dicas, e ele achou que as 10 dicas dela eram bem melhores que as dele. Então, as 10 dicas para os estudantes que essa menina dá é: comece simples, trabalhe em algo que goste. Se não tiver ideia do que fazer, explore um pouco. Não tenha medo de experimentar. Encontre um amigo para trabalhar e compartilhar ideias. Não há nada de errado em copiar para ter uma ideia. Guarde as suas ideias em um caderno de rascunhos. Monte, desmonte e monte de novo. Muitas coisas podem dar errado. Prenda-se a isso. Crie as suas próprias dicas de aprendizagem. Para os professores e para os pais, ele vai falar sobre imaginar, para dar exemplos, despertar ideias, incentivar a exploração livre, fornecer materiais diferentes, abraçar as formas de fazer. Ele vai falar sobre, então, imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir dentro daquela espiral.
E aí ele descreve, então, 2 itens para cada um desses. Então, brincar, enfatize o processo, não o produto. Brincar, aumente o tempo para os projetos. Compartilhar, faça o papel de casar, né, esses projetos e as pessoas. Compartilhar, envolva-se como um colaborador. Depois refletir, faça perguntas e compartilhe as próprias reflexões. E aí então, para continuar a espiral, ele traz dicas para designers e desenvolvedores. Genial isso aqui. Design para designers. Apoie pisos baixos e tetos altos, amplie as paredes, conecte interesses e ideias. Priorize a simplicidade. Conheça profundamente as pessoas para quem você cria. Invente coisas que você mesmo quer usar. Monte uma pequena equipe de design multidisciplinar. Controle o projeto, mas ouça a voz do povo. Repita, repita e repita de novo. E aí, então, gente, fica aqui a resenha do livro. Espero que tenha sido interessante, espero que sirva, que tenha feito sentido, que ajude, né, a ter uma ideia da obra, que vocês possam desfrutar disso e pensar, quem sabe, em ir além, né, nesses estudos sobre criatividade, sobre autonomia, sobre imaginação, se desejarem, né. Esse livro é da editora, é da editora Penso. Ele é do ano de, eu não falei, né? Ele é de 2020, a tradução, né? E espero que tenham gostado. Se gostarem, avisem para mais pessoas, enviem para mais pessoas poderem também ter acesso a esse material. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Até mais!